Imaginem como seria quando esses animais enormes andavam pela Terra. Parecem tão grandes e misteriosos, e somos tentados a pensar neles como monstros pré-históricos, o que não eram. Eram apenas algumas das espécies do sempre mutável mundo animal. Um sem número de espécies viveram, floresceram e desapareceram. Algumas nem deixaram traços. Outras deixaram a história de sua existência enterrada na Terra sob a forma de fósseis. Por esses fósseis, podemos reconstruir a aparência deles. Descobrimos que há cerca de uns 10.000 anos, ali mesmo nos Estados Unidos, aconteceu alguma coisa notável. O mamute e o mastodonte que vagam por lá extinguiram-se. Sua era terminou subitamente e nenhuma espécie os substituiu. Por que aconteceu isso? O que causou o declínio desses gigantes da era pré-histórica? Vamos levar vocês a uma esquisita caçada submarina de fósseis na Flórida e tentar descobrir. Há uns 7 milhões de anos, a Flórida estava completamente submersa pelo mar raso. E assim ficou, porque já estava assim há uns 40 milhões de anos. Mas então a área começou a aparecer e a emergir. Plantas seculares que floresciam em outras partes do globo criaram raízes aqui. Formou-se uma diversidade de terreno, o que forneceu o habitat para uma fauna variadíssima. Muitas espécies de animais pré-históricos que andaram por estas terras sumiram para sempre. Mas a relação com animais hoje em dia existentes sobreviveu. A preguiça de hoje relaciona-se com a preguiça elefantina da terra da pré-história. Havia enormes criaturas tipo armadilhos chamadas Whiptedontes e os peccaries, de forma oitavada. Outros animais pré-históricos ainda são representados por seus primos do Mundo Novo, antas, capivaras e os agilíssimos felinos. Hoje, certas formas de animais assemelham-se aos que um dia floresceram na América. São achadas apenas no Velho Mundo. O lençol de gelo continental que cobriu nossa terra durante a Era Diluviana matou muitas criaturas e forçou outras a irem para longe. Localizando as espécies dos dias atuais, examinando os velhos ossos dos fósseis e principalmente usando a nossa imaginação, podemos recriar e compreender muita coisa sobre a vida dos animais pré-históricos. Podemos, em certo sentido, trazer à vida uma parte do mundo animal que não existe mais, que há muito tempo desapareceu. Sabemos que animais gigantescos, aparentados do nosso elefante, vagaram um dia pela Terra. Eram os mamutes e os mastodontes. Os mastodontes vieram para a América há milhões e milhões de anos. Eram distintamente inferiores mentalmente aos elefantes e mais primitivos de muitas maneiras. Sua cabeça era chata, suas presas mais longas, bem grossas e pesadas. Havia outras diferenças também, mas observando os elefantes contemporâneos, o homem moderno pôde ver claramente o elo de continuação da vida. E imaginar como eram os mastodontes e os mamutes, essas criaturas da pré-história. O mastodonte americano tinha 4 metros de altura até o ombro. Essas avantajadas criaturas tinham pernas curtas e grossas e longo corpo maciço coberto de um pelo espesso. Aparentemente, seu âmbito era muito vasto, principalmente a leste e ao sul do continente. Seu alimento constituía-se de talos e folhas. Achavam água e comida em profusão por aqui e duraram milhões de anos. Mas seu reino terminou de repente. O degelo da era glacial foi a provável causa, já que a vegetação mudou e os habitats foram destruídos. E então, para o seu desastre individual, animais como esses tornaram o alvo de mortandades. Certos setores da natureza agiram contra os mastodontes e os mamutes.
Mas sua extinção não pode ser explicada apenas pelo fracasso dos animais em bases revolucionárias. Eles estavam bem adaptados ao seu ambiente. Deve ter havido uma outra causa. Os cientistas começam a aceitar a teoria de que esse elemento excepcional seria o homem. Para os caçadores primitivos, armados apenas com armas rudes, aproximarem-se o bastante para matar um animal do tamanho de um mastodonte ou do mamute, teriam que esperar até que o animal estivesse em desvantagem e não pudesse fugir facilmente. Portanto, foi isso o que deve ter acontecido naquelas eras longínquas, quando o animal estava em águas fundas ou atolado na lama. O método de esquartejamento do homem primitivo não é inteiramente conhecido, mas era feito no local onde o animal morria. Os ombros e o peito eram provavelmente as áreas principais de onde tiravam a carne. Os restos da carcaça e o crânio permaneciam no local. Os rapinantes comiam a carne toda, deixando somente os ossos. A Flórida, com muitas áreas baixas e alagadiças, era onde os animais podiam ser emboscados, mortos e seus ossos deixados para secar ao sol. As mesmas áreas alagadas cobriam gradualmente os ossos com lama ou lodo. Alguns se fossilizavam, preservando esse registro da vida pré-histórica para ser descoberto um dia em futuro distante. Conforme derretiam-se as geleiras da era glacial, de novo a água cobria a maior parte da Flórida. Lentamente os rios sinuosos iam surgindo na paisagem e em seu leito, camadas de lodo e lama gradualmente cresciam sobre os ossos dos animais pré-históricos. Estes homens são cientistas da Universidade da Flórida, Dr. David Webb, um paleontologista, e Ken Engley, seu assistente. Eles vieram a este rio à procura de restos de fósseis que revelem a história da vida aqui. Magníficas galerias de florestas emolduram as margens do rio. A fauna deve ser abundante na espessura dos ciprestes, magnólias e jasmins. Este é o rio Ixatopin, nome dado pelos índios locais antes de ser registrado pela história. Suas margens lodosas foram formadas quando a Flórida estava debaixo do mar, há uns 50 milhões de anos. O rio tem transbordado vezes e vezes sem conta, inundando a terra durante milênios. Quando a água está mais baixa, animais como os mamutes e os mastodontes deviam ter pisado os mesmos trechos por onde passa agora este barco. Esta área parece promissora para a exploração e, por isso, amarram o barco. O Dr. Webb dividiu o rio em segmentos de 20 quilômetros e marcava os locais onde tinham terminado o levantamento. Conheciam os lugares mais produtivos e concentravam lá suas explorações subaquáticas. Este rio tão antigo corre veloz ao sair das cavernas calcárias e de uma das maiores fontes do mundo. Sua cor forte é devido em parte à pedra calcária que cai na água. Os mergulhadores vasculham o leito do rio e acham uns espécimes ricos. Todo o material de interesse é recolhido e guardado em sacolas especiais. Dizem eles que o trabalho em si mesmo é um prazer. Nem todo o tempo é gasto em trabalho.
Os mergulhadores agitam o fundo com suas mãos e barbatanas para retirar o limo mais recente e tirar o material mais velho das camadas mais fundas. Buscando cuidadosamente entre os destroços, seus olhos treinados enxergam um grande fragmento de osso. Seu tamanho indica que é provável que seja do esqueleto de um mamute ou de um mastodonte. Eles revistam a área mais atentamente agora, na esperança de achar outros fósseis importantes. Porém, a busca não revelou mais nada de importância. Resolvem rumar para outro local do rio onde podem ter melhor sorte. Um lugar chamado Junk Springs. As próprias margens do rio são ricas em fósseis marinhos, mas a especialidade do Dr. Webb é a investigação subaquática, um campo que se expandiu rapidamente depois do desenvolvimento do equipamento. Lá embaixo fica a fonte da Botija, ou Junk Springs, a terceira entre os maiores fontes da Flórida. Libera 50 milhões de litros d'água por dia. O fluxo para a superfície é de 100 pés cúbicos por segundo. A corrente é veloz. É aqui onde vão trabalhar. O calcário puro que cai na área flutua no fundo por quilômetros. Em algum ponto por aqui há uma abertura grande que leva a uma caverna em forma de uma botija. O Dr. Webb faz uma exploração preliminar. Este é o ponto. Juntos eles descem a caverna, nadando pelo gargalo estreito da botija. Tem só 5 metros de largura, mas logo se abre uma caverna de uns 40 metros de diâmetro. No centro do chão, há uma grande bolsa de aluvião e por baixo de sua superfície, dentes do crânio de um animal gigantesco. Talvez o próprio crânio, ou mesmo todo o esqueleto, esteja escondido nas profundezas da caverna. Derrotados temporariamente pela escuridão, eles saem da fonte. Regressarão com a luz e outro equipamento para revelar, sejam quais forem os segredos que os animais do passado enterraram aqui.
Os últimos 60 milhões de anos da história da Terra são conhecidos como a Era do Mamute. 60 milhões de anos. Tempo para o desfile de uma imensa procissão de mamutes. Alguns deles, que já desapareceram, são provavelmente os ancestrais diretos de alguns dos animais que vivem hoje. Outros acabaram. Uma experiência evolucional que a natureza abandonou. Estes cientistas estão entre os homens que tentam reconstruir o passado, para que possamos compreender melhor o mundo animal de hoje. Isso exige tecnologia, imaginação, inteligência e audácia. Enquanto descem por esse rio, estão tentando aproximar-se de eras passadas, eras que deixaram o seu resíduo no leito do rio. Mais uma vez entram na caverna. Mergulham 15 metros e a forte corrente e o tremendo volume de água que flui da fonte tornam o trabalho extenuante. Acham qualquer coisa grande no chão da caverna. Juntos a examinam. E sua animação aumenta quando a luz revela uma enorme massa com superfícies escuras em espiral. Parece um enorme crânio. Dr. Webb retira o limo para expor mais o achado. Este crânio gigantesco deve ter pertencido a um mamute ou a um mastodonte. Para libertá-lo, eles limpam tudo ao seu redor. Ganchos de grandes diâmetros são adaptados a um compressor de ar que suga o limo como aspirador de pó e carrega o material para a superfície. A equipe mantém-se atenta a qualquer outro fragmento de osso que possa estar aqui. Uma vez libertado o crânio, é atada a...
a salvo da água, o crânio foi levado para o Museu Estadual da Universidade da Flórida. Foi posto em uma solução preservativa enquanto ainda molhado e lá deixado durante 24 horas. O Dr. Webb verificou que é o crânio de um mastodonte e que os dentes achados anteriormente encaixam-se perfeitamente. Pelos dentes, sabem que era um animal jovem. Os dentes ainda não estão bem enraizados e os molares não emergiram totalmente. O arco principal de cada lado do crânio sumiu, mas afora isso está completo. Mais preservativos serão agora aplicados e o crânio será catalogado para estudos posteriores. Muitos esqueletos de animais pré-históricos foram recuperados na América. Cada um deles é um elo valiosíssimo com o passado. Pelo estudo deles, podemos aprender evolução, pré-história, ecologia e talvez o mais importante, o relacionamento do homem com o mundo animal. O fóssil encontrado na Flórida revelou-se um dos mais fascinantes e importantes espécimes. Mas creio que este osso seja a peça mais importante encontrada. Isto é parte de uma vértebra da área do ombro de um mamute. Foi achado pelo Sr. Ben Waller no Rio Santa Fé. Estas cicatrizes são marcas de cortes feitas por instrumentos de pedra quando o osso ainda estava coberto pela carne. Só podem ser explicadas como feitas pelo homem ao cortar a carne da carcaça do mamute. Portanto, mesmo em época tão remota, o homem já era um fator de destruição dos animais. A extensão de sua responsabilidade ainda é desconhecida. Mas já sabemos que a compreensão do nosso relacionamento com o futuro do mundo animal pode ser achado no passado. Rede Globo apresentou Mundo Animal.